Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre os 7 principais marcos da jornada de uma inovação, do desenvolvimento de uma inovação. Esses 7 marcos, eles foram pensados para que a nossa ideia consiga chegar a ser uma inovação cumprindo os objetivos que a gente pensou para ela, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, primeiro marco, é o marco que eu chamo de preparação. Nesse momento é o momento primeiro, da primeira elaboração, né? Então, a gente vai definir primeiramente qual o nicho que a gente vai atuar com essa inovação. Bom, a escolha do nicho, ela é uma escolha pessoal, é uma escolha onde o inventor ou o grupo que está trabalhando, que está querendo se propor a desenvolver uma inovação, ele precisa definir, né, por gostos pessoais, gostos coletivos, mas que de uma área que faça sentido, tenha significado para o inventor, né? Nesse ponto aqui é interessante a gente frisar que comumente a gente tem encontrado produtos desenvolvidos e focados não em nichos maiores, mas em subnichos, né? Ou seja, derivações de grandes nichos, de grandes áreas, que têm recebido soluções inovadoras, soluções criativas, né? E essas soluções têm sido acolhidas por esses subnichos. Então, quando você for pensar em uma área, você pode pensar numa área ou numa sub-área para o desenvolvimento da sua solução. Bem, ainda nesse primeiro marco, nesse primeiro passo, a gente vai precisar fazer o que eu chamo de lista de dores, né? Esse é um ponto muito importante. A gente vai até revisitar esse ponto quando a gente estiver lá nos marcos mais lá na frente, né? Mas essa lista de dores, a função dela é que a gente comece a olhar o problema pelos olhos de quem vai receber essa solução. Isso é que é importante, né? Que a gente pense primeiramente nas dores, né, para depois a gente pensar na metodologia, na ferramenta, na estratégia que a gente vai utilizar. Isso tem que ficar claro para a gente, né? E fazendo uma lista de dores, né, várias, pensando nesse nicho, subnicho, quais são as dores das pessoas que estão nesse nicho, a gente consegue ficar começa a clarear a nossa ideia sobre a solução que a gente pode dar para determinados problemas que surjam nesse levantamento de dores, tá? Também seria interessante a gente fazer um levantamento de aspirações também, ou seja, o que esse nicho, ou dentro de pessoas que estejam também no subnicho, o que essas pessoas aspiram, o que elas desejam, né? Não só o problema que elas têm, mas os desejos que elas têm também. Em algumas áreas, isso aqui pode ser chamado, esse ponto pode ser chamado de análise de requisitos, por exemplo, né? E é interessante colocar aqui o seguinte, que esses marcos que eu vou elencar para vocês hoje, eles não estão só relacionados com protótipos, softwares, né, que talvez a maioria pense que a gente só está falando desse tipo de produto, né? Mas essas soluções elas alcançam também, por exemplo, metodologias para serem aplicadas dentro de empresas, né? Se você trabalha numa empresa, quer dar uma solução inovadora para a sua empresa, né? Solução inovadora para algum problema da sua empresa, você pode utilizar, você vai precisar passar por esses 7 marcos, tá? Então, o primeiro deles, primeiro marco, é o marco da
preparação, onde nele a gente vai precisar definir nichos, subnichos, dores, aspirações que a gente vai querer solucionar com a nossa proposta. Bom, o segundo marco, ele é o marco da criatividade, da geração de ideias. Esse segundo passo, ele é o passo que eu costumo chamar de o passo da liberdade. É interessante que, nesse momento, você ou o grupo que esteja trabalhando com você se coloque numa posição de liberdade, de geração de ideias. Nesse momento a gente precisa gerar ideias em volume. E para que a gente consiga fazer isso, a gente não pode ponderar ou julgar ou justificar essas ideias. Por quê? Muitas vezes quando a gente julga ou justifica, pondera determinada ideia, a gente pode perder o fio da meada, como é dito popularmente, né? Então, esse é o momento de deixar a mente fluir, deixar com que as ideias surjam em volume, elas precisam ser anotadas, tem que ser tomada nota, né? E aí, quanto mais ideias de soluções para as dores que foram elencadas no marco anterior, quanto mais soluções a gente conseguir pensar, quanto mais ideias de soluções a gente conseguir pensar, melhor, né? Mesmo que essas ideias pareçam absurdas. Aqui, nesse momento, nessa etapa, não é a etapa de pensar que é absurda ou não, de ponderar isso aí. É o momento de deixar com que a imaginação fale mais alto. Existem técnicas que podem auxiliar nisso, né? Em alguns vídeos anteriores eu falei sobre a técnica do storytelling associada ao brainstorming. O que seria isso? Storytelling, a gente cria uma história em que a gente se coloca no lugar da pessoa que vai estar vivendo aquele problema, aquela dor que a gente está tentando solucionar, né? Então a gente conta uma história para que a gente consiga se sentir no lugar da pessoa que está vivenciando aquela dor, né? E é interessante usar de detalhes, porque a nossa mente ela se reporta aos detalhes. Então, quanto mais detalhes a gente for vivenciando, for descrevendo, né, mais a gente vai fazer com que a nossa mente se ajuste, se enquadre na realidade daquela dor, né? E depois, tendo visitado de forma imaginativa aquela dor, deixar com que a mente, com uma chuva de ideias, possa gerar essas ideias em volume, né? Então, esse segundo marco é um marco muito importante, que é o marco da geração de ideias, é um marco criativo, que a gente precisa de volume de ideias para as dores que foram elencadas no marco anterior. Bem, o terceiro marco, ou terceiro passo, ele é o passo da seleção, do filtro e da seleção dessas ideias. Então agora a gente tem, nesse instante, a gente vai ter uma quantidade de ideias, um volume grande, né? E a gente precisa começar a fazer a seleção dessas ideias, né? Então o primeiro filtro é o filtro das ideias plausíveis, né? Quando a gente fala de ideia plausível, a gente está se reportando para o contexto e para a realidade onde essa inovação ela vai ser desenvolvida, né? Se você é um inventor independente, aquilo que é plausível para você e que parece ser absurdo para você, o seu absurdo pode ser plausível para uma empresa que que tenha uma equipe maior e etc. Então, às vezes a gente pensa em algumas ideias que para nós parecem ser absurdas, mas em outro contexto essas ideias são plausíveis.
Então, você precisa, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, separar aquelas ideias que são plausíveis. E também uma outra forma de fazer o filtro e a seleção é elencando prioridades. Né? Então, dentro dos recursos que você vai ter disponível, né, quais são as prioridades em termos de tecnologia, em termos de organização, logística, etc. Então, você consegue fazer a seleção dessas ideias para passar para o outro passo, né? Para o outro marco. É interessante que você não feche em uma única ideia, né? Porque o passo que a gente vai ver, o próximo passo, ele pode precisar, a sua ideia pode precisar de determinado ajuste, enfim. E aí, tendo uma listagem de outras ideias plausíveis, esses ajustes podem ser feitos em colaboração com outras ideias também. Né? E aí, o nosso próximo passo, que seria o quarto passo, é o passo da busca de semelhantes, ou busca de similares. Alguns autores tratam como prospecção tecnológica, ou prospecção. Né? Esse passo, ele é um passo importantíssimo, e aí a gente precisa fazer, primeiramente, uma distinção. Né? Eu sei que aqui a gente pode ter pessoas muito mais voltadas para o meio acadêmico, né? Universidades, institutos, etc. No meio acadêmico, a gente trabalha com o que eu vou chamar de estado da arte. O que é o estado da arte? O estado da arte é aquela pesquisa, aquela análise que a gente faz baseado em artigos científicos ou artigos em congresso, revistas, simpósios, etc., livros, enfim, todo aquele material, que é utilizado para a produção de monografias, TCCs, dissertações, teses, né, a gente vai chamar de estado da arte, ou seja, esses textos literários, etc., que a gente tem acesso. Bem, no âmbito do desenvolvimento de uma inovação, o estado da arte, ele contribui, mas ele não é o todo. A gente precisa agregar outras fontes de informação para buscar os nossos similares. Por isso que a gente, para fins de busca de similares, né, para desenvolvimento de produtos inovadores, a gente vai chamar de estado da técnica. Né? O que é o estado da técnica? O estado da técnica, ele engloba o estado da arte, porém busca outras fontes de informações que não são somente aquelas encontradas nos livros, nos artigos de revistas, congressos, etc. Então, o estado da técnica a gente vai buscar em base de patentes, em base de registro de softwares, a gente vai buscar em sites de busca, né? É possível. Nós vamos buscar produtos que estejam disponíveis no mercado, a gente vai em sites de marketplaces, a gente vai em sites de aplicativos, né? Então a gente vai fazer uma busca ampla e digo uma coisa para vocês, não fiquem envergonhados, constrangidos em usar o Google, por exemplo, para fazer esse tipo de busca. É possível, é permitido fazer busca no Google para saber o estado da técnica de uma determinada tecnologia ou de determinada metodologia. Façam isso, tá? Busquem em base de patentes, busquem em marketplace, busquem em catálogo de empresas, né? E busquem também nos artigos científicos, etc. Né? E aí,
fazendo uma busca ampla, a gente vai ter uma representação do estado da técnica. É o que é importante para nós agora, já que essa solução que a gente está pensando, a intenção dela é que chegue no mercado, chegue na sociedade, tá? Então é preciso a gente fazer essa busca de similares. E ainda digo mais, na busca de similares, é importante que essa busca comece da busca mais ampla, do grupo maior, né? Ou seja, fazer busca, começar com uma busca no Google, em marketplaces, em uma busca ampla. Por quê? Acontece que os dispositivos, os produtos e etc., que já estão disponíveis no mercado, que vão ser facilmente achados por esse tipo de busca, eles geralmente são produtos mais maduros, né? Ou seja, eles já foram testados, já foram aprovados, né? Já foram modificados. E aí, esse tipo de produto, quando ele acaba sendo idêntico à ideia que a gente está tendo, ele basicamente precisa fazer, ele vai forçar que a ideia sofra alterações, né? E é nesse momento que a gente pode, inclusive, revisitar aquele banco de ideias que ficou disponível lá no marco anterior, né? Por isso que eu falei, a gente pode deixar uma ideia, né, mas ter outras ali guardadas para a gente revisitar, né, se a gente for surpreendido na busca de similares. Caso não seja encontrada nessa primeira busca, busca ampla, algum similar que já esteja disponível de forma madura e etc., para a sociedade, a gente passa a fazer uma busca, né, para similares, né, busca de similares, que estejam em fase de desenvolvimento, né? Então, a gente começa fazendo a busca em artigos científicos, né? Esses artigos científicos, o que eles geralmente acontece? Os artigos científicos, eles apresentam tecnologias, enfim, que estão ali num primeiro estágio de validação, né? Esses estágios de validação, de maturidade, eles são importantes porque nesse momento, caso a gente encontre uma tecnologia similar, é mais fácil a gente fazer os ajustes dessa tecnologia e também já liga o alerta de saber se esse similar que foi achado de repente indica ali uma certa tendência e etc. Então a gente começa pelos artigos científicos, né? Nem todo artigo científico vai chegar ao mercado, a gente sabe disso, né? Nem todo artigo científico vai chegar a ser patenteado, né? Nem todo produto que vem de um artigo científico vai ser patenteado para chegar no mercado, etc. Então, é uma segunda etapa, ou seja, a gente passa da pesquisa ampla e agora vem para, ou seja, pesquisa ampla quer dizer pesquisa de soluções maduras, e a gente passa para soluções menos maduras. Depois a gente pode fazer buscar em base de patentes. Depois de buscar nos artigos científicos, a gente busca na base de patentes e depois pode buscar nas empresas, né? Ou seja, procurar dentro das empresas os produtos, etc., mais especificamente. A busca na base de patentes, ela geralmente a gente pode ter acesso, né, utilizando algumas ferramentas, inclusive gratuitas, estão na internet, né, para fazer essa varredura, né, em patentes, ou que estejam no Banco Nacional, que seria no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Ou em bancos
internacionais, inclusive, que os do INPI participam, né, nos acordos internacionais. E aí a gente pode buscar também nos bancos de patentes internacionais para buscar os similares, né? Bom, tendo feito a busca de similares, e aí, nesse momento, não identificando nenhum similar que impossibilite o desenvolvimento da tecnologia, a gente vai passar para a outra etapa, que seria a nosso quinto passo, né? Que seria o passo do desenvolvimento da tecnologia. Então, recapitulando, a gente já fez a preparação, geramos ideias, filtramos e selecionamos essas ideias, fizemos busca de similares e agora a gente vai passar para o desenvolvimento da tecnologia propriamente dita. Bem, nesse ponto de desenvolvimento, você que está se propondo a fazer a tecnologia tem dois caminhos. Se você é um desenvolvedor, né, ou seja, se você está pensando num software, mas você sabe preparar um software. Se você está propondo um protótipo, você sabe fazer o protótipo. Se você está propondo uma metodologia para dentro de uma empresa e você é um administrador e sabe desenvolver e elaborar essa metodologia. Então, você é a melhor pessoa para falar sobre esse ponto do desenvolvimento. Caso você esteja gerando a ideia, mas não seja a pessoa a fazer o desenvolvimento, você pode pensar em terceirizar essa função, né? Eu só faço aqui um adendo que quando a gente vai trabalhar com essa terceirização, repassar essa responsabilidade para outra pessoa, para outra empresa ou um grupo de pessoas, a gente precisa entender que isso que a gente está desenvolvendo pode gerar patentes, pode ser protegido e etc. E para a gente não ser pego, né, no contrapé, o que é preciso ser feito? É preciso que você elabore, e aí tem alguns modelos, acho que na internet você consegue alguns modelos disso, de um termo de sigilo e confidencialidade, que precisa ser assinado pelas pessoas que vão estar trabalhando diretamente com a sua ideia. Esse termo de sigilo e confidencialidade, ele deve ser escrito de forma a proteger a sua ideia de possíveis plágios, né? De um possível aproveitamento da sua ideia, um aproveitamento indevido de uma ideia que é sua ou do grupo que você está trabalhando, né? Então, caso você não seja o desenvolvedor, não seja a pessoa que vai botar a mão na massa para botar a sua ideia, fazer a sua ideia acontecer, você pode trabalhar com uma empresa ou com uma pessoa que terceirize para você, mas você precisa ter o cuidado, é importante você ter o cuidado de fazer um termo de sigilo e confidencialidade para você ficar mais tranquilo, né, quanto ao processo de proteção, caso ele seja necessário lá na frente, né? Bem, e o próximo passo do desenvolvimento, depois do desenvolvimento, o nosso sexto passo é o passo da validação, é o marco da validação. O que acontece? Quando a gente desenvolve um produto, vamos dizer, um protótipo, né? É muito comum o inventor, ele atestar o funcionamento desse protótipo, né? Ele mesmo, ou o grupo que está trabalhando com ele, atestar esse funcionamento e a partir desse momento aí que esse funcionamento foi conferido, deu certo, ele funcionou, pensar que isso é a validação do sistema, né?
E eu penso que a validação ela precisa ser enxergada como algo que é importante que seja feito para além do, dos muros de onde está sendo desenvolvida a tecnologia. Por que eu digo isso? Porque a validação, os testes que a gente pode fazer naquilo que a gente está elaborando, eles podem estar dentro de um espectro de maturidade tecnológica. Uns níveis de maturidade que são bastante utilizados, são chamados de TRL, né? Então, ele vai de TRL1 a TRL9, né? Então, TRL1 é uma tecnologia que foi testada ainda num ambiente muito restrito, e TRL9 já é uma tecnologia ou uma metodologia que já foi testada num ambiente mais amplo, né? As pessoas utilizaram e etc. E por que eu falo dessa questão da validação e de atentar para a, a maturação dessa ideia, né? É porque a gente quer que essa ideia ela chegue no mercado, ela chegue na sociedade. E para que ela consiga solucionar as dores que a gente selecionou lá no Marco 1. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia revisitar o Marco 1 lá na frente? É aqui, né? O momento da validação é esse. Então, depois da gente ter pensado, ter selecionado a ideia, ter buscado semelhantes, similares e ter desenvolvido, etc. Esse momento da validação é de saber de fato se isso que a gente está pensando vai solucionar os problemas que foram elencados, ou o problema que foi elencado lá no primeiro passo, né? E para isso é importante que os testes sejam feitos, ampliando gradativamente o público que vai utilizar, o que vai ter acesso à solução que a gente está propondo. E aí eu uso o exemplo das vacinas que estão sendo elaboradas aí para a Covid-19, já foram testadas, etc., né? Que elas são feitas em ambientes, os ambientes de testes eles vão ampliando, sai do laboratório, depois vai para vai para testes pré-clínicos, testes clínicos e assim por aí adiante, né? Então a gente precisa entender que a ideia que a gente está transformando agora, está trazendo ela para o mundo real, ela precisa ser testada, ser validada, não somente atestando o funcionamento dela, mas ela precisa ser validada com um grupo de pessoas que vá além dos muros de onde ela foi desenvolvida, certo? Quanto maior for esse público, mais madura vai sendo essa solução, né? E por que isso é importante? Porque no próximo passo, que é o passo da transferência, é mais fácil a gente transferir, comercializar, vender, fazer um contrato de uma tecnologia madura do que de uma tecnologia que precisa ser maturada ainda. Então esse passo da validação, esse marco da validação é um marco importantíssimo. E o sétimo e último marco, como eu falei, é o marco da transferência, né? É o marco em que a gente vai buscar dentro agora da solução já validada, já está redondinha, fechada, a gente vai buscar parceiros, empresas e etc. Ou empresas, você pode procurar empresas, pode procurar, caso você seja um inventor independente e queira passar a ser um empreendedor, né? Pode fazer da sua ideia virar uma startup, né? Pode buscar ali um grupo, e aí eu faço um alerta: nem todo bom inventor é bom empreendedor, tá?
Então, a problemática que a gente teve até aqui para gerar essa invenção, essa inovação, né? Você teve essas problemáticas, conseguiu vencer até agora, e aí você vai ter outras problemáticas se for trabalhar com um empreendimento, uma startup que vai levar o seu protótipo, a sua solução, a sua metodologia para frente, tá? Então, é sempre bom fazer esse alerta, né? E eu costumo também, nesse ponto, fazer uma reflexão, tá? Qual é essa reflexão? É que uma tecnologia, a gente tem um problema hoje, por exemplo, nas universidades do Brasil, né? Que a quantidade de tecnologias patenteadas, depositadas e também com a patente concedida, elas têm crescido, né? Nos últimos anos, essas tecnologias elas têm aumentado, né? Mas a quantidade de tecnologias transferidas nem sempre acompanha o crescimento do depósito de patentes. Isso representa, o que isso representa? Isso quer dizer que aquilo que é produzido no âmbito acadêmico não está conseguindo chegar no mercado, né? Pode ter uma série de fatores que está fazendo com que isso aconteça, né? De repente, uma discrepância entre o que está sendo desenvolvido e aquilo que a sociedade está demandando, né? Pode ser isso. E tem uma série de outros fatores que podem estar interferindo nessa questão da transferência dos produtos das universidades, né? Mas uma coisa é certa, os produtos que são desenvolvidos com a demanda, com as dores, a problemática vinda de uma empresa ou de um grupo que queira uma solução, esse tipo de produto, esse tipo de solução, ele é como se ele já nascesse transferido, né? E o que é preciso nesses marcos que eu mostrei para vocês, caso aconteça uma situação dessa, é que a empresa, né, ela participa, né, de algumas dessas fases do desenvolvimento da inovação, né? Então, geralmente a fase de geração de ideias, de preparação, de filtro das ideias, nem sempre ela participa, mas porém já na parte da busca de similares, algumas já se interessam, né, em participar no desenvolvimento e principalmente na validação. Na validação, a empresa certamente vai querer observar de perto a validação, né? E aí a empresa participando de todos os passos, a transferência ela fica muito mais tranquila de ser feita, né? Então, a dica é de buscar parceiros que possam estar próximos do inventor desde o início da elaboração da solução, tá? Bom, então a transferência pode ser feita buscando empresas e etc. Então, caso você seja um produtor, um inventor independente, e aí teve uma ideia, buscou uma solução inovadora, né? Apostou nessa ideia e está querendo agora transferir essa ideia. Então você pode ter acesso, pode buscar as empresas e também ter acesso a, por exemplo, editais de aceleração de startups, editais que possam trabalhar ou fomentar a melhoria dessa ideia, ambientes de inovação como incubadoras, enfim. Então, tem uma série de oportunidades que você pode buscar ali para que essa tecnologia seja transferida, tá? E aí, uma vez transferida,
cumprimos o nosso ciclo da inovação. O que é interessante a gente dizer aqui? Que existe uma diferença entre uma invenção e uma inovação. A invenção, ela acaba sendo aquela solução que pode até passar por vários desses marcos aqui, porém, ela não consegue alcançar a sociedade, não consegue alcançar o mercado, né? E aí ela acaba não trazendo o retorno, né? Não acaba não impactando o mercado e não sendo impactada por ele também, né? Então, quando isso não acontece, a gente tem apenas uma invenção. Quando isso acontece, nós temos uma inovação. Então, o ciclo da inovação, ele começa pelo desenvolvimento, elaboração e etc., né? Então, a gente produz aqui a nossa invenção e ela precisa ser transferida, ela precisa ser alcançada, né? Precisa alcançar o mercado, impactar e ser impactada pelo mercado. E aí a gente volta para esse ciclo da inovação, para a elaboração das melhorias e dos incrementos que a nossa inovação pode vir a necessitar, né? Então, esses são os 7 principais marcos para essa jornada da inovação e que, caso eles sejam cumpridos, vão fazer com que a sua invenção consiga chegar ao ponto de inovação.